Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sem mais enrolação, porque esse vídeo hoje vai ser rápido, sem gastar muito tempo com aquilo que é importante, porque hoje vocês vão sair desse vídeo aqui prontos para implementar uma ferramenta super fácil de produtividade para eliminar a ociosidade do time de vocês. E qual é o problema? Fiz aqui esse esquema no Notion. Quem quiser receber essa página do Notion, deixa nos comentários que eu envio totalmente grátis para vocês se organizarem. Tem dois templates aqui dentro. Qual o problema? Como fazer com que o meu time seja mais produtivo em suas tarefas? Então, assim, muitos clientes, pessoas que eu atendo, eles têm o mesmo problema. Qual é o problema? Felipe, tem o time aqui com 10, 15 pessoas. Esse time deveria ter uma produtividade, ou seja, deveria conseguir me entregar X processos, X atividades. Vamos pensar em uma empresa, em um escritório de contabilidade que faz ali lançamentos, registros de notas fiscais. Esse time deveria conseguir me entregar 1.000 notas por dia, mas por algum motivo eles só conseguem entregar 900 notas por dia. O time não consegue atingir a produtividade esperada. Esse é um exemplo que você pode utilizar aqui, essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês. Ah, comigo mesmo, eu tenho que fazer uma série de entregas no dia, só que eu não estou conseguindo, não estou conseguindo entregar as minhas tarefas como eu gostaria. Também pode ser utilizado nesse exemplo. Então vamos lá. Você entendeu o problema? O problema é que o time ou você mesmo não consegue ser produtivo nas suas tarefas, nas suas atividades. E aí, para que isso aqui faça sentido, a gente precisa seguir alguns passos deste método para que ele funcione corretamente. Então vamos lá. Primeiro você precisa entender o processo, você precisa entender as pessoas e você precisa entender as rotinas ou a rotina onde está inserido aqui a atividade. Então, quais são as perguntas? Eu vou lançar algumas perguntas aqui, vou explicar um pouco sobre elas, mas o intuito é que você reflita sobre isso e chegue às suas conclusões nas suas respostas para que aí a ferramenta faça sentido. No processo, o que é processo? É uma série de atividades que, ao serem repetidas, entrega ali no final, com uma mesma qualidade, algum produto. Quais são os inputs? O que são inputs? Eu tenho um processo, esse processo ele executa, então no caso aqui, registro de notas fiscais. O processo, o meio do processo é registrar as notas fiscais. Mas quais são os inputs? São as notas fiscais que talvez eu receba em um e-mail, em um sistema, fisicamente. Isso são os inputs. Então você precisa entender muito bem o que entra dentro do seu processo. Quais são as tarefas executadas para transformar os inputs? Então, eu recebo as notas fiscais e preciso entrar dentro do sistema, fazer um login, entrar dentro de uma transação específica ou dentro de um módulo específico do sistema, digitar algumas informações da nota, fazer algumas análises e registrar. Então, isso é o meio. E o que que sai? Quais são os outputs? Ah, sai uma nota fiscal registrada. Então, isso é bem necessário que você tenha na sua cabeça ou anotado nos seus mapeamentos de processo. Inclusive, se você não sabe mapear processo, deixa aqui nos comentários que eu faço outros vídeos mostrando algumas ferramentas que podem ser usadas, ferramentas gratuitas, e mostrando também como mapear um processo corretamente. Se você não tem os processos mapeados da sua empresa, do seu departamento, ali do local onde você trabalha, isso aí é o primeiro passo para o fracasso. Você precisa ter os processos mapeados. Depois, qual é o tempo gasto para executar essa atividade? Olha, para eu registrar uma nota fiscal, em média, 3 minutos. Esse tempo ele precisa ser aferido, ou seja, medido, ele precisa estar correto, porque senão todo o método aqui vai dar errado. Outra pergunta que você tem que fazer: é um processo manual, automático, semiautomático? Quantas pessoas estão envolvidas aqui nesse processo que está com problema? Ah, é um time com 5, 30 pessoas, 130 pessoas? Não importa. Qual é a performance média da atividade? Como eu falei no início, eu tenho um time de 10 pessoas juntas, registrando cada nota a 3 minutos, eu consigo registrar num dia, sei lá, 2.000 notas. Cada funcionário consegue registrar 300 notas no dia. Você precisa ter esse dado bem certo e anotado para que você consiga implementar a ferramenta. Depois, entendido o processo, você precisa entender o processo. Entendeu? Aí você vai agora para pessoas. O que a gente vai entender dentro de pessoas?
Quem são as pessoas que executam esse processo e a atividade? Elas possuem treinamento adequado? As pessoas sabem fazer? Ou são pessoas que erram muito, pessoas que não sabem muito bem o que deve ser feito? Quanto tempo elas executam essa atividade? Não sei, talvez é uma pessoa contratada recentemente que está aprendendo e por isso ela é mais lenta e não consegue atingir uma produtividade específica, então isso tem que ser muito bem alinhado para que não dê problemas. Rotina. Então, processo, pessoa. E qual é a rotina? Qual é a rotina para executar o registro dessas notas fiscais? Felipe, a rotina é: o funcionário chega às 8 horas da manhã, senta, abre o e-mail, começa a registrar as notas fiscais que foram recebidas no e-mail e isso acontece durante todo o dia. Existe uma ociosidade, ela cruza a rotina com alguma outra coisa, então isso você precisa entender. É uma rotina estabelecida há um tempo grande, ou seja, desde que essa empresa existe, essa rotina já existe desta maneira. Então você precisa entender isso. Então, com essas três áreas, com esse jogo de perguntas aqui que eu coloquei para vocês, vocês vão conseguir entender de fato qual é o problema, qual é o contexto do problema, quais as pessoas que estão envolvidas nesse problema, quais as rotinas envolvidas nesse problema. E esse conjunto de perguntas dá a possibilidade de vocês implementarem essa ferramenta em qualquer outro processo que exista, desde que você tenha, não importa se você tenha conhecimento ou não. Com esse jogo de perguntas, você vai conseguir ter o conhecimento necessário para implementar a ferramenta. E olha que legal. Você aprende isso aqui, vai no seu chefe, no seu líder. Chefe não é tão legal, né? Vai no seu líder, descobre com ele qual o problema que ele tem em uma outra área que talvez não seja a sua ou na sua própria área. Implementa essa ferramenta, descobre ali a solução para baixa produtividade, implementa as ações corretivas, consegue melhorar o processo e quem vai ganhar aqui o ônus da coisa? Você. Então, por isso que é importante e o objetivo desse canal é esse, é trazer cada vez mais ferramentas para que vocês aprendam e implementem no dia a dia de forma simples e eficaz. Então, dito isso, vamos para a solução. E qual é a solução? Ferramenta chamada GRD, Gestão da Rotina Diária. É uma ferramenta para medir a execução de uma determinada rotina dentro de um processo específico. Ela é de fácil e rápida aplicação e pode ser construída facilmente. Você pode usar o Excel, eu tenho um exemplo aqui no Excel. Você pode usar o Notion, eu tenho um exemplo aqui no Notion. E você pode usar um papel, pegar um bloco de notas, um caderno, criar ali as colunas da ferramenta e começar a implementar. Muito fácil. É uma gestão à vista, por quê? Qual é o conceito de gestão à vista? É a gestão que você consegue ver à medida que o processo está acontecendo. Então, os funcionários estão registrando as notas fiscais, estão apontando ali os problemas de acordo com a metodologia, com a ferramenta, e você consegue meio que online visualizar o que está acontecendo e executar alguma gestão de mudança, se for necessário. E qual é a aplicação? Como construir um GRD? Faça o simples. Para algumas ferramentas, algumas implementações, algumas melhorias, elas são complexas. Geralmente, quando você tem muitas pessoas envolvidas, um processo muito complexo, um processo cheio de etapas que envolvem automações, que envolvem talvez recursos financeiros, acontece em várias regiões diferentes, talvez você vai gastar um tempo maior para implementar ferramentas nesses processos. Mas aqui, essa ferramenta específica, ela é muito simples e às vezes, muitas vezes, nós deixamos de ter ganhos, benefícios nos nossos processos porque a gente fica procurando ferramentas complexas. Qual é a ferramenta no mercado que eu vou comprar para melhorar o meu processo? Talvez tá ali numa planilha de Excel, tá ali uma macro que você vai criar, tá ali no Notion, que é essa ferramenta aqui sensacional. Inclusive eu tenho um sistema, um segundo cérebro totalmente gamificado que você pode controlar seus projetos, suas tarefas, seus hábitos. O link aqui na descrição, vocês podem conferir. Enfim, existem ferramentas simples, fáceis, gratuitas que vocês podem usufruir do benefício. Então, dito isso, uma tabela simples já é suficiente. E aí eu tenho um exemplo aqui no Notion e no Excel eu vou mostrar para vocês. Primeiro, no Notion. Então, o que é o GRD?
você vai ter uma coluna com o nome do processo, no nosso caso aqui, registro de notas fiscais. Você vai ter uma coluna com a data que o colaborador, o funcionário vai preencher e tem que ser diário. A produtividade esperada, e no nosso caso, exemplo, 300 notas fiscais para esse processo que é o registro de notas fiscais. Eu fiz a medição, cheguei à conclusão que uma pessoa consegue registrar 300 notas no dia. Então eu anoto isso aqui e aí tem a coluna que o funcionário vai preencher. Produtividade alcançada. Nesse dia eu consegui registrar 200 notas. Ele vai anotar 200 e tem uma coluna que aqui é o ouro, o segredo da coisa, que são as ocorrências. Ele precisa parar, refletir e escrever aqui quais os problemas que ele entende que ocorreram ali na sua rotina do dia que impediram ele de alcançar as 300 notas. Então aqui é um exemplo. Ele teve vários episódios de queda de internet que fez com que ele perdesse o login do SAP, enfim, de qualquer outra ferramenta e teve que, enfim, perdeu tempo. Então ele anota isso aqui. E depois eu tenho outra coluna aqui de funcionário, que você pode aplicar isso aqui online, em conjunto, para 10, 15, 100 funcionários, cada um tem a sua tag aqui, você consegue fazer o filtro e colocar dedicado. E aí como ele iria preencher isso? Ele viria aqui, chamaria um novo, né? Então, colocaria o nome do processo, a gente consegue automatizar isso aqui para ele não ter que registrar. Registro de notas. Eita, tô num teclado diferente aqui, gente. Notas fiscais. Qual é a data? Eu tô fazendo o registro hoje, dia 24. Produtividade esperada. Também dá pra gente configurar para ser automática. 300, né? E aqui eu vou anotar. Não, hoje eu consegui 345 notas. Bem superior a aquela quantidade definida. E eu vou anotar aqui. Testei uma nova maneira de analisar as notas fiscais para registro. Ele vai anotar. Por que isso é bacana? Porque serve tanto para descobrir coisas ruins, como para descobrir coisas boas, coisas que você pode implementar para outras pessoas. Então, basicamente, aqui está o exemplo do GRD. O exemplo do Excel está aqui. Ele segue o mesmo padrão do Notion. Não vou abrir para o vídeo não ficar muito extenso, mas vocês podem me pedir o template, baixar o Excel sem problema algum. Agora pronto, vocês já conheceram o processo, já conheceram a rotina, as pessoas, conheceram a aplicabilidade da ferramenta. Agora, como que eu implemento na prática o GRD? Vamos lá. Escolha um período para realizar o mapeamento, ou seja, o período, o recorte ali de tempo que você vai chamar seu time e vai falar, gente, vamos implementar agora uma nova ferramenta. A ferramenta vai funcionar assim, 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 e define o prazo. No caso aqui, o ideal é rodar, né, utilizar o GRD por pelo menos 30 dias. É um espaço de tempo suficiente para você ter alguns diagnósticos do seu processo. Caso sua performance esteja muito inferior à média necessária, avalie a performance com GRD por mais tempo. Até 90 dias talvez seja, talvez não. Eu confirmo isso para vocês. 90 dias é mais do que suficiente para você estabilizar o processo. Você vai conseguir medir, descobrir os problemas, implementar ações e já receber benefícios. Eu já implementei GRD aqui que em 15 dias eu já tinha resolvido o problema. Então vai de cada processo. Seja claro com o seu time. Explique que você percebeu que a performance média não está nas margens ideais. Então aqui é como você vai conversar com o seu time. Você precisa dar um contexto. Ó, queremos melhorar o processo, nós queremos descobrir o que está acontecendo aqui, porque o time, vocês não estão registrando dentro da média que a gente tem certeza que todos conseguiriam. Isso aqui não é uma ferramenta para ser dedo duro, ninguém quer que monitorar, fazer micromanagement, não é isso. A gente quer que todos melhorem e que todos evoluam. Então a ideia aqui é passar isso para eles. Então é a conversa que você tem que ter ali com todos os seus funcionários. E você vai ter que também monitorar diariamente o preenchimento do arquivo. Se os funcionários não preencherem, se você, né, caso você esteja implementando para você mesmo, se você não preencher o GRD diariamente, não vai funcionar, porque é o dia a dia, o que acontece no dia a dia que vai dar um embasamento para você melhorar. Por exemplo, eu vou preencher a cada 3 dias. Você não vai lembrar o que aconteceu. Os problemas que eu tive ontem, se eu não anoto, dificilmente eu vou lembrar eles hoje.
Não vou lembrar. Nossa mente é falha. Dica número um para qualquer gestor, funcionário que quer crescer na organização. Não confie na sua mente. Não confie na sua memória. Anote tudo. Como analisar os resultados do GRD? Então você já entendeu, implementou, começou a capturar os dados, agora você precisa analisar. O que eu tiro de bom dali? O GRD deverá refletir a rotina do funcionário ou de quem está sendo monitorado. Você mesmo, por exemplo. Por isso, avalie qual é o limite de atenção para chamar a atenção do seu time para uma conversa. O que eu faço? Se a pessoa não preencheu, eu aguardo um dia. No segundo dia, se ela não preencheu, eu já chamo para uma conversa. João, é o seguinte, preciso que você preencha, você já entendeu a necessidade, você já entendeu o porquê que isso aqui precisa ser implementado, você precisa preencher isso aqui. Não tem opção, não tem escolha. Então faça isso nos primeiros dias da implementação, você já conseguirá notar alguns ofensores à sua performance ideal e já vai conseguir monitorar esse padrão ali no decorrer do preenchimento. 2, 3 dias você já vai identificar problemas. Por exemplo, internet. Deu problema da internet num dia, deu problema da internet no segundo dia, você não precisa esperar 30 dias. Você vai chamar o funcionário, meu amigo, amado, você precisa trocar o provedor da sua internet. Não tem condições de perder 2 dias de trabalho, de produtividade por conta de um problema na internet. Faça uma avaliação semanal, quinzenal e mensal dos resultados alcançados. Monitore cada novo período após implementar as ações corretivas. Então, esse exemplo da internet. Você implementou a ação corretiva, que foi conversar com o funcionário, pedir que ele trocasse o plano, enfim, aplicasse ali alguma outra coisa. E aí você continua monitorando. Então, daqui 2, 3 dias você volta no GRD e nota ali se aqueles problemas acabaram. Então, isso deve ser feito com regularidade. Caso os dados estejam estranhos, avalie fazer uma operação assistida com o seu time. Então, vamos supor, acontece muito isso, tá, gente? Funcionário que estava com problema na internet, você chamou a atenção, ele disse que corrigiu o problema da internet, só que a produtividade, ou seja, o número que ele está registrando, não está aumentando. Só que ele não colocou mais nenhum problema. Pode ser que ele continue com o problema na internet e não está apontando. Então, você vai ter que chamar ele, liga aí, vamos fazer uma chamada de vídeo aqui, compartilha a sua tela, ou no caso você tiver presencial, senta do lado do funcionário, começa a assistir ele trabalhando por alguns minutos, sei lá, 20, 30 minutos. Ponto 5. Feedback e próximos passos, depois de implementar. O que fazer com os resultados ruins? Padronize e agrupe as respostas do GRD. Cria um Pareto. Então, você vai jogar isso para o Excel ou no próprio Notion e vai descobrir ali 3, 4 causas de falhas no seu processo. E aí você vai criar um plano de ação para resolver de maneira global todos esses problemas. E o que você faz com os bons resultados? Com aquelas pessoas que conseguem, de uma certa maneira, se destacar frente aos outros? Você vai dar visibilidade para essas pessoas, você vai reconhecer elas publicamente, você vai chamar elas para treinar os demais, você vai fazer uma entrevista com ela, vai descobrir qual é o meio, qual é o tipo, qual é o modus operandi que ela trabalha e vai implementar isso nas demais pessoas do seu time. Você vai mapear essa nova prática e vai atualizar o seu processo. Você vai mapear esse bom resultado e vai atualizar o tempo médio do seu processo e talvez até subir a produtividade esperada. Então, subir a régua, né, como eu escrevi aqui. E aí, por fim, pessoas ou processos, de quem é a culpa? O que você tem que fazer? A gente tem duas saídas aqui. Ou a gente tem um problema no processo, seu processo é falho, seu processo é burocrático, seu processo possui etapas desnecessárias, um sistema antigo que trava muito, enfim, é um problema no processo. Você precisa reconhecer, chamar um profissional que conheça de melhoria de processo, de redesenho de processo e melhorar o seu processo. Esse canal aqui, um dos intuitos desse canal é fazer isso para você. E caso você queira me contratar para uma consultoria, uma mentoria, eu estou à disposição, só me mandar um e-mail. Ou o problema pode ser para pessoas, processos ou pessoas. E aí, de quem é a culpa? Também é sua, do gestor, do responsável. Você precisa identificar que aquela pessoa precisa de treinamento e essa pessoa precisa ser treinada. Você precisa tomar ações, não disciplinares, mas ações corretivas, ações que talvez
um simples fato de você pegar essa pessoa com uma baixa performance e treinar já vai resolver. Muitas vezes não vai resolver, então você vai pegar essa pessoa, vai mudar ela de área, porque na maioria das vezes essa pessoa não consegue executar muito bem aquela atividade porque ela, enfim, não é para aquilo. Então você pode trocar. Em último caso, infelizmente, fazer uma demissão e contratar uma pessoa e criar um processo seletivo correto para contratar a pessoa certa para o cargo. Por fim, suas métricas também, né, que entra dentro do processo, elas podem estar erradas. Você mensurou 3 minutos para registrar uma nota, mas na verdade você gasta, você vai gastar 6 minutos. E aí todo seu cálculo, a produtividade, os números que você tinha calculado, eles estão errados. Basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Implementem o GRD, ele pode ser usado em qualquer área da sua vida. Isso eu digo para vocês porque eu já fiz. Cansei de implementar GRDs e funciona. Espero que vocês tenham gostado, deixem comentários, curtam esse vídeo e, por favor, se inscrevam no canal. É isso, até a próxima. Fui!